Muito boa noite a todos. Boa noite. O assunto, ou o tema de hoje, eu já há algum tempo gostaria de ter trazido aqui para o Centro Espírita, embora seja um assunto mais afeito à área da psicologia, mas acho extremamente importante nós estudarmos o cuidado com a criança, uma vez que todos nós já fomos pais, tem alguns aqui ainda que são pais, né? E outros serão. E a pergunta é a seguinte: será que estamos tratando bem as nossas crianças? O Espiritismo diz que Deus, né, outorga aos pais a responsabilidade de educar os filhos. Então coloca esses entes puros de coração, né? Como Jesus falou, vinde a minhas criancinhas, porque elas são puras, elas não têm maldades, né? E os pais serão cobrados. Então, exageros, violências contra as crianças vai ser cobrado. Então, torna-se imprescindível que os pais tratem bem, né, da melhor forma possível suas crianças, eduquem da melhor forma, preservando a sua integridade física e emocional. Uma pesquisa realizada em 2020 com 2.511 estudantes entre 6 e 12 anos, né, observou o seguinte, chegou às seguintes conclusões. 80% desses estudantes apresentam algum transtorno mental, como, por exemplo, ansiedade, fobias, déficit de atenção, hiperatividade ou esquizofrenia. Uma porcentagem muito grande, né? Desses 2.511, 75% dos casos persistem até a vida adulta. E apenas 20% haviam recebido algum tipo de tratamento, né? Por que então que as crianças estão apresentando tantos transtornos mentais? Uma outra pesquisa vai responder essa questão. Essa outra pesquisa analisou 8.500 pessoas com idade entre 16 e 24 anos. Concluiu que, no geral, os problemas psicológicos estão estritamente vinculados à questão familiar. O castigo corporal ou físico tem efeitos negativos na saúde mental e parte do motivo é que ele tende a estar acompanhado de experiências de abuso e ou negligência. Bem alarmante, né, pessoal? E ainda concluiu que as crianças vítimas de abuso estão 2 vezes mais propensas a apresentarem transtornos depressivos e de ansiedade. Queria dizer que as dores psicológicas, elas são tão ou até mais graves do que as dores físicas, porque dói lá dentro, é muito sofrimento. Quem já passou ou está passando sabe o que eu estou falando. E as crianças às vezes sofrem calada, porque há uma espécie de situação cultural em que depressão, doença psicológica é coisa de fraco, de gente fraca.
E não é. Não é isso. Não é aí que está a causa. Então é preciso que as pessoas procurem ajuda. Ajuda profissional. Mas será que é só os abusos físicos que vai fazer com que as crianças desenvolvam alguma doença psicológica? Claro que não, existem vários tipos de abuso. Por exemplo, o grito. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita, tá? Até num tomógrafo, né? Que observou o cérebro da criança no momento que ela recebe o grito dos pais. Vai fazer isso, já te mandei, eu não sei o que, tu vai apanhar, ameaça, né? Só um grito. De acordo com a doutora Michele Viegas Botel, né? Ocorre o seguinte: o cérebro recebe sinais de perigo e ameaça. O coração acelera. O processo de aprendizagem é bloqueado. Ou seja, depois que você deu o primeiro grito, não adianta mais. Já colou as placas da criança, ela não consegue mais raciocinar direito. Não adianta você gritar e gritar cada vez pior. Tá? E por último ali, não estou enxergando direito, o cérebro registra emoções, pode ver para mim? Negativas, de ansiedade, angústia e estresse. Certo? A criança trava. Não consegue raciocinar mais. Assim também, lógico, funciona na sala de aula, quando repreendida pelo professor, pela professora. Ela entra num estado de letargia, né? Então, pessoal, a maneira que falamos com a criança é a maneira como a voz interna dela falará no futuro. Além de tudo isso, nós estamos servindo de exemplo de uma forma errada, de uma forma negativa. Porque a criança sempre imita os pais, certo? Quando ela crescer, ela vai, à semelhança dos pais, ela vai fazer tudo igual os pais faziam. Mas tem gente que diz assim, mas por exemplo, eu tenho uma vida digna, né? Apanhei quando era criança, estou aqui, belo e formoso. Será que está belo e formoso? Uma palmadinha na hora certa ali não faz mal. Educa. Será que educa? A ciência está dizendo que não. As experiências estão dizendo que não educa. Eu trabalho aqui numa ONG próximo e ali eu tenho 2 grupos de crianças, todas elas com déficit de aprendizagem, né? E todas elas apanham em casa, apanham ou sofrem castigos. Então isso a influencia na aprendizagem dela, porque se ela se embota, ela se introverte, ela tem medo de se expor. E a nossa grande
dificuldade é que a gente faz as psicoterapias em grupo, mas aquelas crianças que continuam apanhando em casa, a psicoterapia não adianta de nada. E os pais que batem são aqueles que não participam das reuniões. Entender a origem do problema. Na psicologia nós dizemos que somos seres biopsicossociais, biofísico, psicomente e sociais. Eu gostaria de evidenciar o social. Lógico que somos espirituais também, mas o social, aonde eu quero chegar? Sociais. Por isso temos a necessidade de sermos aceitos no grupo a qual nascemos e nos relacionamos. Quando a criança nasce, ela faz de tudo para ser aceita. Ela quer pertencer, ela quer participar, quer aprender. Só que muitas vezes a gente educa de uma maneira errada. Eu digo sempre que nós deveríamos ter cursos, ou até matérias na escola que ensinasse as crianças a serem pais. Não tem, Não existe curso para ser pai ou mãe. Existe curso de noivo, curso de não sei o quê. Mas para ser pai, como que eu devo tratar o meu filho e minha filha? Então seria interessante os pais, procurassem saber mais sobre a necessidade de como educar adequadamente os filhos. Tudo que somos, nossas referências, se não as temos, quem somos nós? Tudo a gente aprende com a sociedade e a gente quer pertencer. Me chamo Luiz Henrique. Vamos tirar os meus pais, agora não existem mais. Meus amigos não existem mais. Quem sou eu agora? Nada. Eu não sou ninguém, sou nada. Porque os meus pais não existiram, não me geraram, ninguém me ensinou nenhuma língua, eu não sei falar, não sou ninguém. Tudo que nós somos, tudo que uma criança vai ser, ela aprende principalmente dos 0 aos 7 anos com os pais. Por isso que é tão importante os pais se prepararem e educar dentro da terapia do amor. Está em dúvida? Vai no amor. Entenda a origem do problema. O primeiro grupo, então, é a família. Os pais são a referência. A criança, desde a tenridade, quer segurança, proteção, mais alimento. E ela quer ser aceita no grupo e fará de tudo para corresponder ao grupo. O problema na família é não saber lidar com o diferente, com o imperativo, por exemplo, com déficit de atenção e até algumas crianças que têm deficiência física, têm limitações. Então é preciso mais paciência, mais perseverança, Rotulação também. A rotulação às vezes começa em casa, o bullying às vezes começa em casa. E a criança sente isso. É o estabanado, é o imperativo, parece que tu tem aquilo
né? Carpinteiro ali naquele lugar, é burro. Às vezes é pior do que uma palmada. Nós temos que medir muito as nossas palavras. O que ocorre quando os filhos irritam e tiram os pais do sério, então? Assim como a criança trava na sua psique, os pais também, quando irritados, travam. E o que vem? Violência. Exatamente o que eles receberam dos pais deles, eles vão replicar aí. Os filhos. Podem. Isso aí não tem erro. É muito difícil a pessoa nervosa, irritada, pensar, eu não vou tratar ele bem, vou lá. Mas como é que eu vou fazer então? Vou dar um exemplo. Heloíse, eu já te falei, vai para casa já. Esse é um exemplo. Agora, o outro exemplo. Ou a mãe está lá na cozinha e grita com o filho lá no quarto. Está na hora de tomar banho para ir para a escola. Agora, outro exemplo. A mãe sai da onde ela está, vai, olha no olho da criança, bota a mão no ombro, faz um vínculo. Heloísa, mãe querida, está na hora de tomar banho. Você não vai chegar atrasado na escola. Tem diferença? Com amor a criança faz. Ela entende, diz o que e diz por quê. E não gritando de longe, né? Cada vez grita mais, né? Porque a criança não vai, ela trava. Superproteção. A superproteção é um extremo, é um outro extremo em que já ouvi muitos pais dizer: meus filhos não vão ter, né? Vão ter tudo que eu não tive. Mas se refere quase sempre a coisas materiais. Não falam na sua mudança de comportamento como pais educadores, né? Os pais não ensinam os filhos a se frustrarem. Você não pode ter tudo. Você não pode ter tudo e de imediato. Às vezes demora as coisas para acontecer. Então, ela tem que saber que nem tudo ela pode fazer ou ter. Aí o que ocorre? Eu quero um brinquedo novo, está aqui o brinquedo. Eu quero um celular novo, está aqui o celular. Só que o mundo aqui fora não vai dar para ela tudo que ela quer. O mundo é perverso, a gente sabe. Então, temos que preparar essa criança para muitos nãos que ela vai receber. E ela tem que valorizar as coisas. As coisas não vêm de graça. Muitas vezes é suor de um mês, né? De um pai que trabalha, de uma mãe que trabalha, é muito sacrifício. O problema das telas, né, que nós estamos observando aí nos últimos tempos. Os últimos estudos descobriram que as crianças estão tendo dificuldade de comunicação e raciocínio lógico. Também uma forma de abandono. Por quê?
dá o celular para a criança aí, ó. Fica aqui na minha também, com o meu celular aqui, tudo, né? Não incomoda ninguém. Só que já foi demonstrado em experiências científicas que as crianças estão com dificuldade de comunicação e raciocínio lógico em função de muita tela, muito celular. Deixa a criança impaciente em sala de aula. Por quê? As telas, o celular é muito rápido, muitas cores, muita informação rápida, é um brilho, né? Aquilo é um brilho para a criança. Na sala de aula, coitadinha da professora vai escrever o alfabeto A, B, é outra velocidade. A criança não está preparada para isso. Há um conflito e ela fica entediada. Ela quer ir embora, ela não quer estudar. Ela está doida para chegar em casa e quer rapidez. Eu vi um vídeo que a criança dormindo está fazendo assim. É impressionante. Procura por tratamento. A própria família então detecta e procura ajuda, ou a escola detecta e avisa a família para procurar atendimento psicológico. O que tem deixado muito a nossa classe de psicólogos perplexo é a epidemia do diagnóstico. Qualquer coisinha é déficit de atenção ou hiperatividade. Tem que tomar remédio, Ritalina, né? E muitas vezes não é. São vários e vários tipos de transtornos e tem que diagnosticar certinho para saber se precisa realmente do medicamento e qual medicamento. O que as crianças nos trazem? Muitas vezes as crianças nos trazem demandas do porquê os pais as tratam dessa ou daquela forma. Então lá nessa ONG a gente discute, né? Isso. E a gente informa, é a cultura que eles foram educados assim, eles não têm outra forma de educar, né? Só tem essa. Na hora que eles ficam nervosos, é isso que sai. Outra coisa, falta de tempo para brincar com os filhos. Entrar na loucura dos filhos, no estado de fantasia dos filhos. Basta 10 minutos por dia. Se joga no chão com ele. Faz alguma atividade. Meu pai brincou comigo hoje. Quantas vezes a gente chega, ou chegava, né, e não brincava. E falta de tempo, né? O mundo hoje está tão corrido que, mas para filho a gente não pode faltar um tempinho. A importância da afetividade segundo Valo. Valo é um cientista da aprendizagem infantil. Tá? Na psicogenética de Valo, a dimensão afetiva ocupa um lugar central tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto do conhecimento. Tá? É interessante também saber que, principalmente do 0 aos 7 anos, o cérebro ou a estrutura psíquica da criança ainda está se desenvolvendo. Não chegou no... Alguns cientistas dizem até que vai até os 21 anos. Então tem que ter paciência, né? Perseverança, que a criança quer aprender.
mas ela está ainda em desenvolvimento, tanto da sua área, da sua personalidade, como da sua área física. Então, as práticas infantis, quando realizadas num ambiente que propicie amor, carinho, atenção, elas dão condições ideais para o desenvolvimento da aprendizagem. Esse slide agora que eu vou passar, vamos para o próximo. Qual o papel dos pais segundo o Espiritismo? O pai ou a mãe não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas um envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, o pai e a mãe são o canal de Deus, né, que se utiliza para entregar o espírito criado por ele para ser conduzido na viagem reencarnatória. Como eu falei, serão cobrados pelos boas práticas e as más práticas. Qual a fórmula para educar? Não há fórmula, pois cada filho tem a sua singularidade, suas subjetividades, suas dificuldades, mas todos os psicólogos infantis atestam: é preciso limite e amor. É a terapia do amor, né? As crianças adoram limites, porque elas não sabem muitas vezes até onde podem ir. Então, se os pais deixam bem claro, você pode ir até aqui, você vai até ali, não pode passar do portão, né? Não pode ir da bicicleta depois dali, e assim para tudo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu apanhava, mas não sabia nem porquê. São educações do passado, né? Era assim, né? Eram 3 irmãos, um fez alguma coisa, os outros 2 não sabiam, apanhava todo mundo. Era assim que funcionava. Considerações finais. Pesquisa feita pela Universidade de Harvard. O que faz com que uma pessoa se realize e seja feliz? Uma pessoa. Primeiro, amor e carinho dos pais. Em primeiro lugar. E segundo, pasmem, função dentro de casa. Então, primeiro, a criança precisa ser amada e, consequentemente, vai se sentir segura. E segundo, é preciso responsabilidade dentro de casa. Arrumar a cama, lavar a louça, varrer a casa, seja homem ou seja mulher. E se a criança, então, contribui, ela se sente pertencida àquela família. Aprende a lidar com responsabilidades. A pesquisa também descobriu, ela também descobriu que a função dentro de casa é o que mais tira as crianças das drogas. O índice é muito maior de entrar nas drogas se ela não tem função nenhuma dentro de casa. Quando vivemos criticando e gritando com os nossos filhos, eles não deixam de nos amar, eles deixam de amar a si mesmos. Porque eles ficam com medo, têm comportamento tímido e introvertido, se isolam, muitas vezes se mutilam e acham que nada valem.
Era essa a palestra de hoje. Muito obrigado pela atenção.